Como é que o senhor identificou o ambiente para a sua pré-candidatura? O ambiente para a minha pré-candidatura é ainda o ambiente da preparação do terreno. Quer dizer, eu não alimento com a minha experiência, acumulei já 38 anos de vida pública, os tempos estão tão difíceis que eu gosto agora de dizer que são 38 anos sem nunca ter respondido a um mal feito, nem sequer para ser absolvido, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos estão tão estranhos que não basta ser experiente, é preciso também, enfim, se apresentar como ficha limpa. E tendo ocupado cargos Sim, eu comandei a economia do Brasil, fui governador do vizinho estado do Ceará, fui prefeito de Fortaleza. Tem sua assinatura no Real, né? Tem a minha assinatura no Real. Enfim, e eu penso que o problema brasileiro é tão grave, tão complexo, que agora não é hora de barulho, sabe, desse foguetório natural da campanha, que também tem o seu lado interessante, mas sim de tentar construir uma corrente de opinião. E a isso estou dedicado. Eu praticamente não durmo 2 dias no mesmo lugar, desde que se levantou o golpe de Estado no país. Me demiti da Companhia Siderúrgica Nacional, tinha lá um salário que eu sempre achei que merecia, e o serviço público nunca pagou, foi minha primeira experiência na vida privada. E estou lutando e estou muito confiante que o Brasil vai, batendo como está no fundo do poço, vai achar um caminho. O senhor já viveu essa experiência como candidato à presidência da República. Sim. Naturalmente, cada momento é bem diferente. Esse tem características bem peculiares. Eu queria compartilhar essa pergunta com os meus colegas. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica profunda, de decepção da população com a classe política, quase que como um todo, não é? E alguns candidatos surgindo novamente, eu diria até, com aquele perfil de salvador da pátria. O senhor vai se contrapor a isso. Que tipo de argumento, de discurso o senhor vai estabelecer para tentar contrapor a essa... O povo brasileiro deve exigir 2 coisas, exemplo e proposta. Não é? Porque os políticos todos são muito espertos e eles sentem esse sentimento que a população está sentindo. Essa indignação, não faltam razões para o povo brasileiro estar zangado, sim, porque por média, não é brinquedo, né? Imagina o camarada, são 14 milhões quase de desempregados, 10 milhões de pessoas vivendo de biscate, correndo do rapa nas cidades por aí afora, na antivéspera, ainda tentando viver com dignidade de um crime que se banalizou, matando jovens, pobres, caboclos, negros, né, nos bairros da cidade, presa fácil do narcotráfico, do crime organizado. As pessoas têm medo de precisar da saúde pública, porque nem é tão grave assim, mas na televisão tudo que se mostra, salvo exceções, é a fila, é a cama de corredor, enfim, essas coisas todas sobram razões para o povo brasileiro. E diante disso o povo olha para a política, que é o que eu tenho repetido. E o que é que vem dali? É a notícia diária da infâmia, da roubalheira, da molecagem. Você imagina o que é que passa na cabeça de um cidadão de Teresina, ou de um cidadão de Timon, do outro lado do Rio, ou em qualquer outro lugar, que passou o dia humilhado de porta em porta atrás do emprego, chega em casa, liga a televisão e vê 51 milhões de reais em mala no apartamento de luxo em Salvador. Isso é devastador. E os políticos vão explorar isso. Mas assim, a população brasileira sabe que a história só se repete como farsa ou tragédia. E há uma memória coletiva, de maneira que a grande tendência hoje é que, passado esse momento de protesto, que é absolutamente normal, as pessoas vão botar a mão na cabeça e vão procurar experiência, proposta e exemplo. Né? E vão exigir ficha limpa, que é uma coisa que as pessoas meio que descuidadamente têm a sensação de que todo político é bandido mesmo. E aí... Né? Ministro, aquele Ciro Gomes lá atrás... E o de hoje, o que mudou? Eu sou o mesmo, garanto a você que sou o mesmo, mas eu estou mais maduro, vou fazer 60 anos. Né? Eu fui muito precoce, eu fui deputado a primeira vez com 25 anos. Governei o Ceará com 32 anos de idade, isso nunca houve na história brasileira, até hoje nunca mais alguém repetiu isso. Fui ministro da Fazenda, comandei a economia do país com 36 anos. E evidentemente, muito aplaudido, melhor avaliado, você acaba... não tendo a serenidade necessária para moderar a palavra. Eu não quero moderar o sentimento. Acabei de começar a nossa conversa aqui. Eu sou muito indignado, sabe? Porque eu sei, né, que essa dinheirama toda faz a diferença para o povo. Como é que o senhor nunca mudou se o senhor hoje é adversário de Tasso Gereissati, que pelo que se sabe foi o seu padrinho político, quem fez do senhor governador? Veja bem, eu tenho um profundo respeito e gratidão pelo Tasso, continuamos sendo amigos e nos respeitamos mutuamente. Eu e ele discordamos, eu nunca briguei com ele, nós discordamos pelo encaminhamento da vida pública. Eu ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro governador eleito pelo PSDB e único nas eleições de 90, ajudei a fazer o Real,
Quando o Fernando Henrique foi ao poder, fez tudo o oposto do que nós prometemos, tudo o oposto. Começa se juntando com tudo que não presta, que a gente tinha derrotado no Ceará, os tais coronéis e tal. E eu rompi, não com o Tasso, rompi com o PSDB, fui embora para os Estados Unidos, larguei a política, fui estudar, fui escrever livro, fui fazer palestra. E na volta me filio num partido de 2 deputados e começo tudo de novo, porque a minha vocação é o Brasil, o meu amor, a minha paixão é o povo brasileiro. E o Tasso ficou lá, apoiando o Fernando Henrique e tal. Então nós discordamos nisso aí, mas nunca no Ceará nós discordamos. Ministro, em relação à proposta, o senhor falou de exemplo. Exemplo e proposta. Falando de proposta, falar de um assunto que é recorrente, que é a reforma da Previdência. Nós temos hoje um modelo reconhecidamente falido no país. O país começa a pagar, já vem pagando, mas começa a pagar cada vez mais um preço caríssimo por esse modelo. A tendência é que, se nada for feito, a situação piore ainda mais. E, olhando a conjuntura política, dificilmente o atual governo vai ter condições de implementar a reforma da Previdência. E há também questionamentos em relação a esse modelo. O que é que o senhor propõe para resolver esse problema? O povo brasileiro precisa conhecer o problema para poder se sentir parte integrante da solução. Porque o problema no Brasil é que a população hoje é tratada assim: o pobre paga um preço amargo e o rico não paga nada. Vamos ter clareza disso. É claro que o rico é mais poderoso, o rico é que controla, né, o dinheiro das campanhas e tal, e eu pago o preço porque o meu lado é o da pobreza. Só um do país. parênteses, Claro. o senhor é daqueles que compreende que a Previdência está quebrada mesmo? É isso que eu ia dizer. Não, ainda não. Ela vai estar, Pois não. ela vai estar, mas ainda não. Vamos explicar para a população. Quando o Brasil montou o atual sistema, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo de TV é muito curto, mas por esse favor, é um fique à assunto vontade. crítico e eu parabenizo pela qualidade da questão. Quando nós montamos esse sistema, nós éramos um país muito jovem. Então tinha 6 pessoas ocupadas, Feitosa, para pagar um aposento, que a gente chama, né, aqui no Nordeste, de um aposentado com 60 anos de expectativa e mais. Então funciona. 6 pessoas ocupadas trabalhando muito tempo, contribuindo um pouquinho, pagam o aposento de pouco tempo do aposentado. A demografia e o mundo do trabalho mudaram dramaticamente. Hoje nós temos 1,6, ou seja, uma fração ideal de 1,6 trabalhador com carteira assinada trabalhando para pagar um aposentado com 73 anos de vida, de expectativa. Então esse modelo morreu. Ele não funciona nem aqui nem em lugar do mundo. Que é o de repartição. De repartição, exatamente. Parabéns mais uma vez, porque não se acha gente interessada na imprensa dita nacional, lá de São Paulo, para conversar coisa séria, que é o que interessa. Porque isso aí é crítico para ajudar o povo a resolver o problema. Então, repare, isso não aconteceu de ontem para hoje, e vem acontecendo. Como nós no Brasil, a gente nunca consegue ajuizar o problema, nós fomos fazendo um remendo para cá, um puxadinho para lá, um curativo para lá, um remendo para lá. Resultado, hoje, PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição patronal, contribuição do empregado e contribuição de governo, que começou mais recentemente, paga a conta da Previdência e ainda sobra um tantinho. Um tantinho assim, 20 bilhões esse ano. Portanto, ela não está quebrada hoje, mas vai quebrar com certeza. Por que o governo tem coragem de dizer na frente do povo que está quebrado? Porque sem conversar com o povo, eles fizeram uma emenda à Constituição, já esse governo do Temer. Só que o Lula também fez, a Dilma também quis fazer e tal. Eles fazem uma emenda à Constituição e capa 30% do dinheiro que é criado por lei para financiar o aposentado, a Previdência, a Seguridade Social e joga no poço sem fundo da dívida pública. Esse é o grande problema brasileiro. Então, você hoje, por conta de ter tirado 1/3 da receita que é criada para a Previdência, o buraco é de 180 bilhões de reais. De um jeito ou de outro, precisamos resolver, porque se o buraco não é na Previdência, é no governo. E isso é o caso. E eles estão tirando do mais pobre para dar para o mais rico. É o Robin Então, Hood. você diria que a reforma é É inevitável? absolutamente imperativa. Só que esta que está proposta aí, ela tira no lugar errado. Por quê? Porque nós precisamos criar, pela própria demonstração, por isso que é preciso ter paciência e contar a história para o povo, nós precisamos criar um regime novo. Não dá mais para fazer puxadinho, arranjo para cá, curativo para lá. O regime novo é o que o mundo moderno inteiro faz, porque o trabalho com carteira assinada, subordinação, patrão para empregado, está sumindo da realidade. Hoje é o robô, é a máquina, é a colheitadeira automática com GPS, não sei o que e tal. Então você cada vez menos tem o mundo do trabalho. Então, o resultado, hoje você precisa criar um regime que chama de capitalização, em que você faz o financiamento por várias fontes e bota esse dinheiro associado ao investimento produtivo e dessa sociedade extrai o ganho extra para pagar o aposentado do futuro. E aí vem a gestão desse sistema. Aí sim, cuidado. aí tem que ser pública, para não cair na esparrela do Chile, que privatizou e liquidou o patrimônio popular. Tem que ser sob o controle dos trabalhadores, não pode ser sob o controle do governo, da política rasa. E tem que ter carreiras de Estado remuneradas e punidas, quer dizer, premiadas e punidas pelo êxito, e agência de risco classificando
onde é que vai botar o dinheiro, para não ficar a história de botar dinheiro em coisa arruinada e amanhã não ter o dinheiro de volta do aposentado. Ou seja, é um novo sistema que Mas é um fundo único? Não, pode ser, não precisa ser único. Não precisa ser único. Você é muito jovem, mas no passado o Brasil tinha algo parecido no IAPC, IAPTEC, IAPT, que eram segmentos previdenciários diferentes. A gente pode optar por isso ou por um fundo único. Mas necessariamente é bom que seja descentralizado. Talvez o que mais interessou o Pedro é que o senhor disse que ele é muito jovem. Ele ficou todo embarecido, né? Ficou. Não, porque de fato só sabe disso quem estuda. Porque antes da fundação da Previdência Social. Para quebrar o gelo, vamos em frente. Antes da criação do INPS, que é do período 64, nós tínhamos isso. Eu vou logo lhe fazer as Aqui tem perguntas. até conjuntos habitacionais aqui em Teresina que levam essa marca. IAPC, É verdade. Eu vou logo Eu sou bem mais jovem que você, Pedro. Eu vou logo lhe fazer as perguntas que... Então Pode- é meu conterrâneo, vocês sabem, né? É também, né? Total. É Ele é verdade. piauiense, mas foi treinado lá no Ceará. É verdade. Treinado lá no Ceará. Mas eu vou lhe fazer umas perguntas logo aqui. Faça aí. pra lhe- Daquelas? Daquelas e para só no direto. começo, aí depois eu faço Não a... economizo não, bota pra manda morrer. ver. Eu faço a de refeição maracujá. Mas foi fácil trazer o Mais óleo pra cá. tranquilo né? agora, vamos Bora. Não, testar refeição o de maracujá hoje não aqui, viu? Vamos testar o Só ano, bora. depois. Qual é o patrimônio da sua família hoje? O da minha família ou o meu? O seu e O depois meu. da família? O meu é o seguinte, eu tenho um apartamento, 2 carros. Ó, É o seu patrimônio 38 verdade. anos de vida pública. Só Sim, isso? senhor. É. E da sua tem mais, família? e tem mais. Na minha família, assim, meus filhos, nenhum deles tem 2 milhões de reais como tem o Michel Temer, nenhum deles tem nenhum E o seu patrimônio. irmão? O Cid tem um sítio na Serra, herança de coisa, tem 2 terrenos com galpão em Sobral e só. E o apartamento. E a- Outro dia eu vi um vídeo desse sítio Na na Serra. Serra, da Meruoca, Isso. né? E que havia uma denúncia de que ele estava devastando lá Pois é. a Serra Você da conhece a Serra da Meruoca? Conheço. Toda a serra é dividida em pequenos sítios e o licenciamento é feito pela prefeitura. E ele fez um loteamento para vender os lotes e licenciou na prefeitura. Pegando esse embalo aí, família às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Sim, claro. Como é que o senhor contextualiza a sua, nesse A minha aspecto? só Na hora que o ajuda. senhor for para o debate, A minha só ajuda. Só, né? Só O ajuda. senhor está tranquilo com relação a isso? Absoluto, absolutamente. Veja, ainda tenho mais algumas coisas assim que não vale nada, porque é só minha obrigação. Mas eu, por exemplo, renunciei a 3 pensões, ex-governador, É isso ex-prefeito, que eu pergunto. Não, vale muito. deputado. Vale muito. 82 mil reais, eu me odeio, mas nunca aceitei receber. Não é Mas o senhor está renunciar conseguindo. agora. Isso. O senhor está viajando pelo Brasil. E tá Como é que o vivendo senhor de quê? financiando Eu essa vivo, eu viagem? presto consultoria para a universidade, uma palestra minha, não essa aqui para profissionais liberais, eu não cobro nem para estudante. Certo. Mas para entidades empresariais eu cobro 20 mil reais, Ministro, mais deixa eu imposto de perguntar renda aqui, na Pois não, por favor. Ministro, o senhor tem dito que vai tirar o PMDB do governo, que vai ser a oposição, se for eleito, né? Sim. Mas eu sou pouco o PT. O PT está no mesmo barco do PMDB na Lava Jato. Como é que se explica isso? Veja bem, me ouça como eu sempre falo. Eu tenho dito, quando perguntado, porque essa não é a minha preocupação central, de que o PMDB tem vários PMDBs. Então, o PMDB Jabas Vasconcelos, eu vou com ele para qualquer lugar. PMDB Pedro Simão, eu vou com ele para qualquer lugar. PMDB vamos lá, Requião, mais do que vou com ele, tenho orgulho de andar perto dele e tal. Então, o que eu estou dizendo é que a quadrilha que tomou conta do PMDB, Michel Temer e sua banda, Renan Calheiros e sua banda, esta quadrilha vai fazer oposição ao meu governo porque eu não aceito eles. Simplesmente. Pelo contrário, eu vou ajudar o povo brasileiro a ensinar o caminho da O Renan roça. também. Renan, Raup, Eunício, Romero Jucá, isso aqui é outra quadrilha. Aí tem cearense nesse meio. Acabei de dizer o nome, Eunício. Acabei de dizer, é o tesoureiro. Pois é. Sabe quanto o Eunício tem de acordo com a Petrobras, dado pelo Lula, pela Dilma e pelo Michel Temer? R$1 bilhão. Um bi de contrato. 300 milhões é uma empresa chamada Manchester, sem licitação. Ele disse que abriu mão de todas as Assim, empresas para ser não, presidente do Senado. abriu mão para ser presidente do Senado e botou no nome de um teste de Agora o fora PT, dele. diga aí. Até o desserviço ao Brasil, né? Acho, a ele e E ao o senhor Brasil. vai, mesmo assim, se ele for Sou candidato? candidato. Depende só de uma questão, o PDT resolver que eu seja. E o PDT não resolveu ainda? Já me deu várias indicações de que eu sou, mas eu sou humilde de deixar o partido rever as coisas. Ministro, quando a gente fala de um candidato, a gente está falando, não podemos negar isso, de um produto a ser levado à população, apresentado. Se o senhor se olhar, e olhando de uma forma positiva como produto, os atributos e os defeitos, porque há quem diga que o primeiro adversário que o senhor vai ter que enfrentar é o senhor mesmo. Assim, aquilo que o senhor fala, dizem que o senhor é Pavio curto, pavio curto, estourado, língua solta. língua solta. E é isso que isso é o senhor criou um adversário contra o senhor próprio. Se o senhor pegasse atributos e defeitos de Ciro Gomes, quais são os defeitos que o senhor acha que poderão lhe causar mais problemas durante uma campanha, por exemplo? Talvez o maior defeito tenha sido eu não perceber lá atrás, não é,
que a linguagem que é no meu ambiente, na minha paróquia, na minha comunidade, entendida como expressão da minha franqueza, Entendo. do meu descompromisso com a sacanagem, porque eu não tenho rabo de palha. Nordestino, né? Isso. Aí lá em São Paulo assusta. No Rio Grande do Sul assusta. E eu resolvi ser Ferrabras. Então foda-se, entendeu? Mas tá errado, tá errado, tá errado. Então o maior defeito é esse. Se você quer ser presidente, você tem que ter paciência. Porque é uma certa hipocrisia de que... Porque isso é o que eu ia dizer não agora. falam palavrão. Isso é o que eu ia dizer Não é? agora. Então repare bem, eles não dizem isso por uma bobagem que eu falo, por uma palavra que eu solto e tal. Não, eles falam isso para desqualificar o que eu falo de cabeça fria. Por quê? Porque se você bem reparar, só quem está dando os números da transferência brutal de renda de quem trabalha e produz nesse país para 10 mil famílias abastadas que vivem da especulação financeira sou eu. E eu era o garoto prodígio da política brasileira, fui ministro do Real. Na hora que eu fiz a intervenção do Banespa, do Banerj, que meti o pau em cima dos oligopólios que estavam explorando o ágio na população, eu virei de garoto prodígio para novo Collor, sendo rigorosamente a mesma pessoa, embora você pediu o meu defeito, eu acho que eu fui incapaz, ou talvez tenha sido arrogante, não fui humilde o suficiente, para entender que a mensagem não pertence a quem emite a mensagem. Vocês são comunicadores, a mensagem pertence a quem recebe a mensagem. E isso é uma lição que eu aprendi. E foi bom, o povo brasileiro me mandou eu amadurecer um pouco mais. Você está mesclando aqui questões ligadas a questões de gestão Sim. e ao candidato ou pré-candidato Ciro Gomes. Você repare, não tem como dizer que eu sou corrupto num país em que não tem como dizer que eu sou incompetente, porque o prefeito de Fortaleza é o mais popular do país. Governador do estado mais popular do país. Ministro da Fazenda, entreguei o país crescendo, etc. Ministro, só para dar uma oportunidade, não é implicância não, é para dar uma oportunidade ao senhor de dizer quem de fato o senhor é. Quando o senhor estava dizendo do que vivia, o meu querido guru Pedro Alcântara, ele interrompeu e não ficou muito claro. Se o senhor fosse objetivo, o senhor vive de quê hoje? Eu vivo, basicamente, eu tenho escritório de advocacia, com sócios cuidando da rotina, eu dou a estratégia. Não é o que está vindo a maior dinheiro. Eu tenho uma consultoria para uma universidade particular, que eu faço a consultoria na questão de gestão e não sei o que e tal, e eu faço palestras pelas quais eu me remunero de forma bastante pesada. Eu cobro R$20 mil líquido, mais imposto de renda na fonte, mais 2 passagens aéreas e hospedagem. Tudo por dentro. Tudo rigorosamente por dentro. E é pessoa física. É pessoa física. Eu vou avançar, Douglas tem até com certeza uma pergunta de gestão, mas aí eu vou aproveitar e vou cutucando o Eu tenho uma renda ao redor de R$60 mil por mês. O senhor ocupou vários cargos, entre eles o de deputado federal. O senhor não acha que foi um deputado federal medíocre? Ausente? Ausente sim, mas assim, não porque eu quisesse. É porque eu peguei uma legislatura que o presidente da Câmara era o Michel Temer, e o líder do PMDB, empoderado pelo PT, era o Eduardo Cunha. Chamei os dois de ladrão para começar e fui proscrito. E talvez a vocação para o executivo, talvez... Não, eu fui deputado estadual 2 vezes, sequencialmente escolhido o melhor deputado. Eu sou parlamentarista, acho que o parlamento é o grande santuário da democracia. O problema é aquela legislatura. Então eu botava a gravata, meu irmão, ia para lá às 2 da tarde, rigorosamente todo dia. O meu ramo é esse, eu não tenho outra tarefa, eu não tenho empresa, não sou sócio de nada. E ia para lá. Ficava de 2 às 9 da noite, só ouvindo a negada budejar besteira. Ninguém dava um dia de serviço ao povo ali dentro. E as negociatas rodando na minha frente, e eu querendo engolir, porque um colegiado você tem que ter calma, tem que ter paciência. Daqui a pouco não deu mais, comecei a denunciar os caras e tal. Tá tudo filmado. Michel Temer me processou, Eduardo Cunha me processou. Eu vendo. O cara pegou Minha Casa Minha Vida. Eu estava lá, o Lula criou, mandou para a Câmara uma medida provisória que criava um subsídio de R$1 bilhão. O Eduardo Cunha, o Michel Temer entregou para o Eduardo Cunha recebeu um suborno da Fiesp, o lobista lá dentro, da Câmara, dentro do plenário, e botou uma emenda, que é a primeira vez que eu vi uma verruga maior do que um homem. Né? Botou uma emenda criando um crédito de devolução de R$80 bilhões para os plutocratas de São Paulo, para o Baronato de São Paulo. R$80 bilhões. Aí eu fui lá para a tribuna, está tudo gravado. Se eles vierem com esse papo, eu vou ressuscitar, está tudo gravado. Né? O senhor falou que é um parlamentarista, vamos falar do parlamento. Hoje é um desastre. Esse parlamento é também reconhecidamente um desastre. É a pior legislatura, mas foi semeada na minha legislatura. Pois é, o senhor fala que é a pior legislatura. Como será, o senhor já disse que parte do PMDB vai ser oposição num governo seu, como será o relacionamento do presidente Ciro Gomes com o parlamento? De diálogo, de completa interação, eu sou treinado nisso, eu sou ex-governador,
As pessoas precisam lembrar disso. Eu manejei a Assembleia, eu fui deputado de oposição, fui deputado líder do governo, fui prefeito, lidei com uma Câmara de 41 vereadores. Nunca tive um dissabor, nunca tive um atrito, nunca tive nada. Pelo contrário, governei com a sensação de unanimidade. Mas nessa conjuntura... Agora, repare bem, então vamos lá. Nessa conjuntura, então, minha atitude é respeitar o parlamento como representação sagrada da vontade popular, que é meu patrão. O povo brasileiro é meu patrão. Então, eu vou pedir ao povo, que você está supondo eu eleito. Então, eu na campanha vou todo dia dizer ao povo, meu irmão, não mande eu para lá de mão e perna amarrada, porque eu não posso ir para lá fazer o que você espera que eu faça e você votar num deputado picareta, num senador bandido, que eu vou ter que negociar com ele. Se você eleger, eu vou negociar com ele, depois não estranhe. Acho que isso vai dar uma devassa grande. Não só eu posso entender que o senhor está recomendando à população que escolha... Que renove. Que renove. A não ser que o deputado que você votou e conheça não esteja em lista, não esteja enrolado. Esteja fazendo um bom trabalho. Mas repare bem, é muito constrangedor e a gente tem que ajudar o povão a entender. Se todos os pilantras estão lá na Câmara e todos lá estão eleitos por nós, tem algum problema conosco. E o povão precisa dar valor ao prefeito, ao governador e ao presidente, mas precisa dar valor ao deputado. 78% do povo brasileiro, 6 meses depois da eleição, não lembra do deputado que votou. Verdade. Então nós vamos ajudar o nosso povo. Isso não é culpa do povo, não. É porque nós temos pouca tradição democrática. Muito bem. Então a primeira providência pediu uma grande renovação. Eleito, o presidente vai ter que propor na primeira hora, porque todos os presidentes que se elegeram no Brasil, da pós-democratização, ganharam por pequenos partidos. Todos. Só depois que o PT e o PSDB cresceram é que ficaram com esse papo de... O PSDB hoje deu a afundar. Quando o Fernando Henrique foi candidato em 94, tinha 14 deputados. O PT, quando o Lula foi candidato, tinha 12 deputados em 89. Depois que fica grande, quer deixar os outros fora da jogada e não deixa mais. Então o povão, e todos tiveram maioria, quase unanimidade. O Collor, por exemplo, se elegeu por um partido chamado PRN, né? Propôs aquela aberração do sequestro da poupança, o Congresso Nacional votou por unanimidade, o Judiciário fez de conta que não viu a arbitrariedade que estava envolvida naquilo, porque há um conteúdo plebiscitário no presidencialismo que talvez seja a sua maior vantagem. Terceiro, né? Propor a questão antes da eleição. Em vez de votar em mim, eu vou pedir às pessoas que prestem atenção. Eu quero ir, mas eu quero ir para fazer isso, isso, isso e isso. Como hoje na convenção, eu dei ali as pistas para os meus companheiros. E quarto, você negocia. Só que em vez de negociar no varejo, que é o que estão fazendo o Fernando Henrique e o Lula foi imitar desastradamente, você tem que negociar no atacado. O próximo presidente da República vai assumir 2019 com 23 estados da federação quebrados. 23 dos 27. 23 dos 27 estados com receita corrente líquida abaixo da despesa. O Piauí não está entre esses. Não, o Piauí é um dos 4, que está escapando por enquanto, e eu sei o sacrifício. O Ceará, o Piauí, o Maranhão, os 3. Olha e o Amapá. E o Amapá lá na outra ponta. O resto, assim, está ali da mão para a boca e vai piorar. O que está vindo no Ceará? O governador é aliado do senhor. Sim, não está vendo nada, tudo certo. O senhor não disse que estão escapando? Não escapando dessa sentença. Pois é, mas... Pelo contrário, o Ceará é o estado mais líquido do Brasil e nós temos o maior volume absoluto de investimento. Está perto do mundo se acabar. O Ceará hoje está investindo mais em valores absolutos do que São Paulo. Ministro, o PT... Terminando, Pois não. Porque isso é crítico. Então, propor uma negociação de atacado para redesenhar o pacto federativo com os governadores e os prefeitos. Esse pacto é antigo, ministro. Mas ninguém propôs. O papo é antigo, mas ninguém propôs. Simplesmente. Ninguém propôs. Você testemunhou alguma vez alguém propor? Fernando Henrique teve tudo na mão para fazer, não fez. O Lula teve tudo na mão para fazer, não fez. E eu vou entrar rachando nos 6 primeiros meses. Como seria o pacto? É um redesenho fiscal do país. Eu vou consolidar a dívida dos estados. Esse modelo que está aí não serve mais. Hein? Esse modelo que está aí não... A questão básica é essa. Tem 23 dos 24, dos 27 quebrados. Aí o senhor vai... Você vai redesenhar o pacto fiscal do país, forma? Consolidar... Quer saber agora? Porque tem a quarta questão. Persistindo o impasse, é preciso tirar da letra morta da Constituição plebiscitos e referendos, para diretamente discutir com o povão, né, os impasses. Porque ninguém pode ser dono da verdade, esse negócio de ditador, dono da verdade, isso não existe. Então você pega Previdência Social. Na hora que você faz uma Previdência e vai discutir só com o lobby, né, dos atingidos, aí o povo precisa saber. 2% dos beneficiários levam 1/3 da renda da Previdência. Quem são? Os juízes, os procuradores da República, sabe? Essa chibata moral que dá lição de moral em todo mundo. Tá? Com 1000 privilégios e tal,
E você vai mexer nesse vespeiro? Vou mexer, mas com toda a habilidade, diálogo e cuidado, por exemplo. Você tem que fazer uma coisa que desarme a resistência contemporânea e ajude o país para o futuro. Então já é muito flagrante na Constituição brasileira que não pode retroagir. O senhor falou agora mesmo que quando fira for direito adquirido. O senhor falou aí que quando for tocar aí no judiciário, no todo, vai dar o senhor vai problema. ter que ter muita habilidade. Por que que o senhor Mas não tem... energia também. Por que que o senhor não tem essa habilidade quando o senhor se refere aos seus adversários? Porque adversário é pra gente adversariar, rapaz. Eu sou um velho ganhador de eleições. Espera um pouquinho, eu só perdi eleição para presidente da República, o que é muita coisa para um cearense. Sair lá do Sobral, educado quase a vida toda na escola pública e brigar com os grandão de São Paulo e do Rio. Eu sou um velho vitorioso. Nós vamos ao Mas intervalo veja comercial. bem, eu não aliso bandido, e se o bandido for um garoto da periferia de Teresina, eu ainda tenho pena. Mas bandido de gravata eu quero ver morto, esquartejado, se pudesse. Como Aí não pode. é o discurso parecido com o Bolsonaro. Não, ele Já. por que ele não foi prefeito do Rio? O Feitosa. cara é 26 anos deputado federal, Feitosa. nunca foi prefeito do Rio, nunca se dispôs Ministro, a governar o ministro. Rio, quer ser presidente da República, nunca Ministro. teve experiência para administrar um boteco dos pequenos. Eu queria, porque en passant, né, como diriam os franceses aí, ele disse que depois se exilou, foi para os Estados Unidos, né, estudar. Então, É, acho isso que isso foi, é uma inclusive, contribuição. O senhor naquela época, inclusive, foi pessoal, das páginas amarelas. Aí eu queria daqui, saber né? o que o senhor estudou lá. É uma coisa Economia simples. política brasileira. Na verdade, eu escrevi um livro junto com o professor Roberto Mangabeira Unga, que é mais jovem titular da Universidade de Harvard, que é brasileiro, propondo uma alternativa concreta à esmagadora onda neoliberal que estava se impondo ao mundo inteiro e ao Brasil, e isso se revelou quase uma profecia. Né? O senhor falou de Mangabeira Unger. Ele estaria ou estará no eventual governo do senhor? Sem dúvida nenhuma, É. sem dúvida. Então ele continua sendo para o senhor um referencial. Continua sendo. Ele é extraordinário. Ele é extraordinário. É, muito bom. Como é que o senhor se define hoje ideologicamente? Eu sou do socialismo democrático, né? em permanente inquietação. Ministro, o senhor falou 23 estados Veja, eu quebrados. acredito muito na virtude da iniciativa privada, que ela já provou a capacidade dela de promover vamos dizer, o progresso humano. Mas eu também sei que não existe nenhuma experiência de justiça social, nem de desenvolvimento, sem uma presença de um Estado forte, parceiro dessa iniciativa privada. É sobre isso que eu trabalho. Ministro, o senhor falou de 23 estados quebrados, que é uma situação gravíssima. Dos 27, escapam 4, Ceará, Piauí, Amapá. O que é que esses estados, em meio a essa crise econômica, em meio a todas as dificuldades, por que é que eles conseguem se diferenciar dos outros? O estado do Piauí, por exemplo, o que é que ainda faz com que esses estados consigam, digamos, tocar o barco? Primeiro, uma certa tradição de bons governos. Estou falando da média. Uma certa tradição de bons Teve, governos. inclusive, governador hoje e tal. Sim, o Wellington é uma figura extraordinária, porque importa a aliança política ou não aliança política, a minha opinião sobre ele, que eu conheço bem, o Brasil e os líderes brasileiros. O Wellington é uma figura absolutamente extraordinária, é credenciado, sem dúvida nenhuma, como um dos melhores governadores do país, sob o ponto de vista da resultante do seu trabalho. Uma pesquisa divulgada ontem, eu coloco com 70% de aprovação na capital. Imagina num tempo desse. Num tempo desse. E assim, eu de fora sei talvez mais do que quem está dentro, porque quem está dentro está zangado com a segurança, que não tem quem faça milagre, está zangado com o desemprego, que tem toda a razão. Mas quem está vendo a grande pintura, como eu, né, isso aqui não é um elogio que eu faço para qualquer um, não, é fácil porque é preciso que o povo saiba que há diferença, que é mentira que é todo mundo igual. E segundo o seguinte, é o ajuste das contas. É o ajuste das contas. No caso do Ceará, que é excepcionalmente o melhor de todos, nós, por exemplo, fizemos, quando a gente viu a crise antes, essa crise que está aí, nós vimos 3 anos atrás, ainda com o CID, 4 anos. E começamos a agir. Então, por exemplo, o Ceará cobra 14% de contribuição previdenciária do salário dos juízes, dos promotores, dos LANs. Por exemplo, o Brasil inteiro cobra 4% de herança, o imposto sobre a herança dos ricos. O Ceará cobra 8%, que é o teto da Constituição. E fazemos ali a economia diariamente de tudo e tal. Então, não tem milagre. O senhor tem uma característica interessante. O senhor consegue, se estiver falando em Harvard, o senhor tem lá uma metodologia de comunicação. Se o senhor vai ali para os platôs de Guadalupe ou para os tabuleiros litorantes, onde o senhor já esteve, o senhor tem uma outra linguagem. Nós vemos o Brasil enfrentando um problema econômico sério. Como é que o senhor vai traduzir isso no dia a dia, na campanha, em sendo candidato, para a população compreender a sua mensagem? Para não ficar um negócio meio que erudito demais. Para o povo, a questão é emprego, segurança e saúde. Né? E corrupção. Esse é o mote para o povo, né? Não, para o povo. Agora,
não adianta você identificar isso, porque todo marqueteiro vai fazer isso, pasteuriza. Então Pois o cara faz uma pesquisa e pasteuriza. O que o povo, a gente precisa falar? É mostrar que emprego vem de investimento. E investimento é privado ou público. E aí começa a coisa a ficar... Investimento é o que é? O cara abriu uma roça, abriu uma loja, só vai ter emprego se a iniciativa privada restaurar a condição de investimento. E aí eu tento dizer como fazer. Só vai ter emprego se o Estado Nacional Brasileiro, conjunto, União Federal, Estados e municípios, voltar a ter capacidade de investir. E hoje está zerada, tem nada e tal. E aí você diz como fazer. E só vai ter saúde se você incrementar o gasto por cabeça, melhorar a gerência, a gestão do processo de saúde e tal. E a violência é um pouco mais complicado, nem sequer adianta dinheiro só. Porque nós chegamos num limite em que a violência banalizou-se de um jeito tal, em que, por exemplo, a população carcerária do Ceará, que eu acompanho mais de perto, nós dobramos a população carcerária nos últimos 12 anos. Dobramos. O que acontece? Imediatamente o PCC sai de São Paulo e se instala lá, o Comando Vermelho vem, se instala lá, começa uma briga de facção, estão dando ordem para queimar ônibus fora, matar garoto fora e tal. Então, repare, não adianta só a truculência, prender, e mesmo o judiciário que coopera de fazer a sentença acontecer, nós dobramos, construímos presídio para cacete, etc, etc, tem escola de segundo grau, duplicamos o efetivo da polícia, melhoramos o salário, as viaturas do Ceará são high-tech, tem câmera para frente, câmera para trás. Todos os crimes que têm tecnologia como elemento central de investigação, nós conseguimos acabar, ou trazer as estatísticas irrelevantes, sequestro, assalto a banco, etc. Mas homicídio de garotos pobres, negros, caboclos, nos bairros pobres, e assalto difuso nas ruas, explodiu. No país inteiro. Pois é. Estou falando do Ceará para não parecer que eu estou falando dos outros. Estou falando da minha terra, onde nós temos, por exemplo, 77 das 100 melhores escolas do ensino básico no Brasil estão no Ceará. O governador do Piauí e o governador do Acre fizeram uma proposta para um plano nacional de segurança. Isso é inadiável. Eu estou trabalhando num plano, porque o fato é que a União Federal não se mete no assunto. Tirante a Polícia Federal, que está agarrada com ladroeira de político, né, e fronteira e tal, já precariamente porque o efetivo é baixo, a União Federal, a rigor, nunca quis se meter. Aí fica fazendo essas pantomimas cinematográficas. O senhor vai se meter? Eu vou meter a mão firme nisso. Vou propor claramente um projeto novo. E aí eu estou conversando com especialistas. Pode ter o Ministério da Segurança Nacional, pode ter? Uma das ideias que surgiu é essa, não desconsidero. Sei que todo mundo vai ver que eu vou tratar do assunto para valer. E com relação à Polícia Federal? O campo progressista... O senhor tem meta na segurança, quando assumir a presidência? Eu quero mexer com crime organizado. Eu acho que a União Federal tem que assumir a responsabilidade por reprimir o crime organizado. E a minha pista nesse momento, eu não quero adiantar nada, porque eu estou com um grupo de especialistas. Ainda agora estive no Rio de Janeiro, semana passada, 2 ex-comandantes da PM do Rio, um grande especialista, eu não quero devassar o nome. Sim, o Luiz Eduardo Soares, que é um cara que eu respeito muito, ele não tem nenhum compromisso comigo, eu estou só me consultando com todo mundo. Já procurei o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também estão preparando um pequeno seminário para me ajudar, e eu vou meter a mão firme nisso aí. Então a minha ideia não é de aparato. Eu desconfio, pela minha experiência, que esse negócio de cercar a Rocinha, com exército, não sei o que e tal, dando bala perdida, matando criança pobre, é só para inglês ver, só para fazer cena para TV, isso não resolve coisa nenhuma. O que resolve é a inteligência, é você cirurgicamente chegar com um comando e retirar o camarada, aquele que você identificar e juntar as provas, isso. Como o cérebro do comando organizado. Vai ser sua relação. Se questiona muito agora essa intervenção. A Polícia Federal, como é que o senhor vai? A Polícia Federal é um centro de excelência do serviço público brasileiro, mas nos últimos tempos tem vivido uma certa anarquia. Aliás, como tudo no Brasil. Né? Quando você golpeia a instituição central, as outras instituições viram geleia. Então é preciso garantir o profissionalismo da Polícia Federal, mas subordiná-la à autoridade civil do Presidente da República. E a questão financeira, ou seja, eu mando e eles obedecem. E a autonomia financeira para a Polícia Federal? A autonomia financeira será do governo brasileiro. Você não acha que brasileiro. aí vai ter uma intervenção política muito forte, não? Então você acha que pode haver intervenção política na Presidência da República e na Polícia Federal não? Não, eu vejo como a Polícia Federal hoje fazendo um trabalho... Deixa eu fazer uma pergunta que parece descabida. A Polícia Federal, volto a dizer, porque eu conheço bastante de perto, é um centro de excelência do serviço público brasileiro. Mas delegado de polícia ficar falando pelos cotovelos, vazando coisa para a imprensa, queimando reputações sem a devido processo legal, isso no meu governo vai acabar na primeira semana. Porque o primeiro que se meter, vou botar para a rua. Não tem conversa. As pesquisas divulgadas até aqui ainda não colocam o senhor numa situação assim tão vantajosa. Lá estão na ponta, por exemplo, Bolsonaro, Dória e Lula.
O Dória perde para mim, que é isso, rapaz? O Dória perde para mim. Nem que você perguntou Então me perdoe. Aí eu vou avançar. Nos eventuais debates, o senhor vai fazer uma operação desmonte desses candidatos? Não. Veja bem, Como vai estar? nós políticos e jornalistas adoramos, com vontade de ajudar o povo, né, adoramos Nem sempre. fazer exercício de futurologia. Nos dois Os lados. jornalistas Nos sim. dois lados. Tá? Os políticos com certeza nem sempre. Mas a gente gosta de fazer futurologia. E aí se você é muito engraçado porque a gente não aprende nada. Então, se você olhar as pesquisas feitas a tal distância de qualquer processo eleitoral na história brasileira e do mundo, No dia da eleição é outra coisa. é completamente diferente. Diferente. Qual- É verdade. nessa época, por exemplo, na eleição da América do Norte, não tinha uma pessoa que dissesse que o Trump seria presidente da República. Por quê? Porque o povão não está nem aí para a política. Mal comparando, é como se a gente assistisse uma partida de futebol normal. Aí a gente não repara que tem juiz. Quando é que a gente repara que tem juiz para chamar a pobre da mãe dele com aqueles nomes? Quando tem um pênalti mal marcado, um impedimento irregular e tal. Assim é o povão, mal comparando, com os políticos. O povão está aí no ônibus, pagando dobrado para viver e tal, e confusão. 40 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC, meu irmão. 40 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC. E aí você é o seguinte, aí de repente o cara, política, todo um bando de bandido, todo mundo filho da puta e tal. Então o cara, o que é que o cara faz? Ele representa, nesse momento, esse estado de espírito. O voto é diferente. Porque o camarada começa a se ligar no assunto, aí começa a conversar em casa, com os amigos, na igreja. E aí as mediações começam a funcionar, ele não confia na categoria, mas ele precisa individualmente renovar a esperança, porque ninguém aguenta viver na dificuldade de não renovar ciclicamente a esperança. E aí ele vai fazendo e vai construindo. E aí a motivação aqui é positiva. Ninguém vota para protestar. Você responde pesquisa para qualquer coisa. Mas para escolher o governante do país, você vota, ainda que seja desorientado pela mídia, pode produzir um pacote, tipo Collor. Porque Governador, tem... aí a mais seleção está autêntico- para mim. Entendeu? A seleção está para mim. Repare, a população vai exigir experiência, porque a situação é complicada. A população vai exigir ficha limpa. Aí se você olhar, menos por mérito meu, que não quero perder nunca a humildade, cada dia que passa eu quero cultivar mais ainda, e a responsabilidade está crescendo muito. Mas repare, quem é que responde à exigência nesse momento? De experiência, de projeto, de... E tem os predicados. É a tendência que a população quer. Então, vamos lá, o Bolsonaro está representando um protesto e tal, não faltam razões para o povo protestar. Mas o cara diz assim, e aí, como é? Como é que foi? Ele Por tem falar o quê? em Bolsonaro, qual é a Ele sua tem o avaliação quê? do Jair Bolsonaro? Já foi esse percentual dizendo, Eu queria saber do senhor o seguinte, existe, por mais autêntico que o candidato seja, que o político seja, existem determinados temas que ele evita dizer o que realmente pensa sobre ele. Eu não. Faz assim, eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha do Bolsa Família. Não, o Bolsa Família é uma coisa muito importante se a gente pensar para aquilo para qual ela foi criada, que é segurança alimentar. Vai manter, né? Claro. Por porta de entrada e de Claro, saída. exatamente. Agora o PT fez de transformar isso num fim em si mesmo. Um país não bota ninguém para frente com bolsa disso ou daquilo. Evidentemente que a gente tem que garantir que as pessoas possam fazer suas 3 refeições para poder ter um mínimo de condição de procurar emprego. Mas o país tem que aprender e ensinar, né, que o que bota uma nação para frente é o trabalho decente, bem remunerado. A pergunta que eu vou lhe Isso- fazer aqui, ela é incomum na imprensa brasileira com pré-candidatos, mas o senhor há de convir que lá fora se faz sempre essa pergunta. A saúde do candidato. Saúde mesmo. Sim, tranquilo. Porque o senhor vai chegar aos 60, o senhor acabou de falar. Vou fazer 60 Um agora. homem que pretende assumir a presidência da República, ele tem que ter todos os predicados intelectuais e morais, mas precisa ter saúde para aguentar o tranco. Como é que está a saúde do senhor? A minha está muito bem. É? Eu me previno. Eu, por exemplo, tinha um mau hábito de fumar. O senhor não fuma Eu mais? fumava compulsivamente. Aí larguei de fumar porque achei que não podia mais fazer Bebida isso. alcoólica. Bebo moderadamente. Né? O senhor, então, nesse aspecto, Não, o brasileiro aí pode faço as acreditar- revisões, todas, por enquanto a bomba está bem e tal. tá Ministro, tudo certo. falando de nomes, o Tony foi para o intervalo e disse que na volta nós falaremos. Sim. Né? Então fala aí. Especificamente, Jair Bolsonaro. Nós temos aí fui nas colega redes dele. sociais e tal. Nós temos 5 minutos. Sua opinião sobre. Eu sobre fui colega dele, ele disse, e eu não tenho nenhuma razão para duvidar, que votou em mim em 2002, e ele é um personagem. Ele é um personagem. O Jair é 26 anos deputado federal. 26 anos deputado. Eu não tirei saco, eu fui 4, não estava aguentando mais aquela desocupação Aquele remunerada. vídeo que o rapaz fez com o senhor lá na praia.
tirar o vídeo aqui com o Ciro, Isso, aí disse, não, você é pronto, Bolsonaro. provocação e tal, ele escapou de levar um bufete, porque agora eu não sou mais. Mas o palavrão ele levou. Você disse um negócio um cagão mesmo. Você falou E o isso. que você deve dizer para um camarada, um garoto todo marombadinho e tal, que chega perto do cidadão, que dá um braço para ele, pede para tirar uma foto. Um dia ali na Praia do Futuro. Faz uma provocação besta, realmente. porque no fundo é covarde. É no futuro. O palavrão O vem fundo na é hora. covarde. O senhor falava que é um Não, o personagem. conceito do Bolsonaro. Pois é, Ele é um personagem. Então o que ele está fazendo? Ele interpreta. Antes ele era o quê? Ele representava o militar aposentado. O Bolsonaro não foi expulso do Exército por um acordo. Bolsonaro sempre teve uma certa parafusamento e resolveu soltar uma bomba no sistema de água do Rio de Janeiro para exigir que as autoridades dessem aumento para ele. Aumento de salário. Pra ele. Para o Exército. Ah, para o Exército. Sim, Porque pra população ele, da qual capitão, ele- a população Ele precisa soltou a saber. bomba. Não, soltou não. Não, Aí foi preso. Ah. Foi preso, tal, desarmaram a bomba e ele ia ser expulso por desonra. Aí um ministro do Superior Tribunal Militar fez essas coisas que se costuma fazer no Brasil. Não, o rapaz é jovem, não vamos estragar com a vida dele, não. Ele pede para sair. E aí ele pediu para sair. Ou seja, o cara quer ser presidente da República tendo entrado numa carreira que vai de aspirante a general, passando por capitão, major, ele no segundo passo ele sai. E sai nessa situação. Nunca se dispôs a botar a energia dele, que eu não duvido que tenha. O problema dele não é mentira. Ele simplesmente não sabe o que está fazendo. Com todo respeito, com todo carinho e tal, porque eu quero o eleitor dele. E o Dória? Esse é um farsante, diferente do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro, porque é um farsante, esse é um picareta completo, intelectualmente falando. Esse cara, eu era prefeito de Fortaleza, ele era presidente da Embratur do governo Sarney. Foi corrido de lá por roubalheira, Da Embratur. da Embratur. Aí depois manipularam lá, não sei o que, o Tribunal de Contas absorveu, mas ele foi demitido por corrupção. Aí esse cara depois aparece, filho de político, filho de deputado, aparece não político. Por quê? Porque o povão está zangado com os políticos e ele lê superficialmente e diz que ele é um político não político. Aí isso é um gestor. Aí eu pergunto, aí vamos lá, e rico pra cacete. Eu acabei de pegar 2 horas da manhã o voo da Azul, 2 horas da manhã para chegar em Teresina. Quer dizer, embarquei às 3, acordei às 2, para embarcar às 3 horas. Aí chega aqui, dou 2 horas, estou aqui com vocês e tal. E daqui a amanhã, 7 horas, 6h30 da manhã, eu pego o voo da Gol para lá e tal. O cara anda num jato, para cima e para baixo. Lá no sol. Lá A no gente céu. trabalhou para isso, Sim, trabalhei. trabalhou. Então vamos ver Diz que o aonde. patrimônio dele é lícito. Então, Ele muito diz. lícito. Vamos lá. O camarada tem uma roça. Onde é o roçado dele? A empresa, em publicidade. Não, peraí, roça ele não tem, certo? Não, tem não. Roça. Tem um Ele grupo tem um chamado comércio, Lead, ele né? tem um comércio, Lead, ele tem um é o comércio, um Lead. balcão Não, assim, não. que ele vai lá de manhãzinha, tal, como milhões de brasileiros acordam cedo, 6h30, abre a porta e pega um fiscal para tomar toco dele, não sei o que. Tem não, não tem. Ele tem uma fábrica de arruela, de parafuso. Tem alguma? Não tem. Como é que é isso, meu irmão? O cara é podre de rico, não tem uma roça, não está no comércio, nem está na indústria. Aí eu sei. Está onde? No lobby. Óbvio. Sabe o que é o lobby? Era pegar dinheiro dos governos do PSDB do São Paulo, PSDB de Minas Gerais, PSDB de Goiás, e das prefeituras e dos governos de estado, e fazer com o piquenique de empresário aproximando de político. É esse o patrimônio dele. Este é o patrimônio dele. Este é o patrimônio dele. E veja bem, lá no Ceará a negada diz que quem não rouba nem herda, rico é merda. Não, mas aqui também diz. Aqui também diz. E a Marina? Isso é o povo lá que diz. Você quer a Marina como Aqui vice? também diz. Nós temos 1 minuto. Você quer a Marina como vice? É. Não, o que eu disse, e a turma logo acha que eu estou querendo fazer, eu disse que ela é muito maior do que eu, eleitoralmente hoje, que ela é uma boa pessoa, que ela é uma pessoa respeitável, que ela é uma pessoa decente e, portanto, ela está num campo de alta respeitabilidade. A minha discordância da Marina é o olhar que ela tem sobre o Brasil. Então, imagina, um país que tem um consumo assentado na produção importada de eletroeletrônico, computador, não sei o que e tal, tem um buraco na conta em dólar com o estrangeiro que vai a 124 bilhões de dólares quando a gente cresce nadinha, e quem paga a nossa vida é o agronegócio, é a mineração, e só porque no agronegócio tem ali um camarada ou outro que faz as coisas erradas, fica generalizando a crítica sobre esse povo que acorda cedo de madrugada para carregar o país nas costas. Ministro, Então é uma visão diferente. Pedro, mas- nosso tempo está É esgotado. porque eu li uma nota que se o Lula não for candidato, o PT pode indicar o Haddad de vice do senhor. É mais fácil um boi voar, mas era bom se fosse. O PT não apoia ninguém, isso aí vamos ter clareza. Como vai ficar o E PT? apoia no segundo turno se eu ganhar deles no primeiro. E o senhor recebe esse apoio? Claro, lógico. Eu quero governar o Brasil para unir o Brasil, não os políticos, mas unir o povo brasileiro, unir quem trabalha com quem produz. Ministro, em 30 segundos eu queria que o senhor
falasse com o povo do Piauí, diretamente para as câmeras. Nosso tempo está esgotado, eu queria que fosse muito mais, mas mais uma vez eu quero reiterar o agradecimento pela sua vinda, E volte, a disponibilidade e volte mais vezes. Que eu sou Olha, naturalmente eu vai fazer quem essa festa pelo agradeço. Brasil. E de todos os eleitores aqui, tem que mandar um WhatsApp aqui. O Jailson, que é seu eleitor, está assistindo aqui tenho uma e é seu eleitor e volta eu no tenho senhor. rapidinho uma penitência a fazer. Qual é? Eu não tive sensibilidade e perdi uma grande oportunidade quando o presidente do PDT do Piauí me convidou para ir de avião apanhar o senhor, para o senhor vir para um acontecimento. A Inês é morta. Quando foi isso? Acontecerá muitas outras vezes, pessoal, não se preocupe. A Inês é Porque morta. você é cearense. nós não Bom, temos deixa eu esse problema. agradecer, pelo Pois menos não. adotado. Lá a gente quer muito bem a ele. Aliás, é a mesma tribo. Separaram a gente aí só por uma lista no chão, verdade. mas É verdade. Paramboco lá ainda tem um lugar que ninguém sabe se é nosso ou de Certo. vocês Muitos. e tal. Pois é. Então eu quero só agradecer. Ainda é generoso de uma forma tal que vocês agradecem. Eu fico muito feliz, me senti aqui com vontade de mostrar meu coração pela qualidade de vocês, pela independência, Obrigado. pela qualidade das perguntas. Está difícil, está duro, mas o Brasil vira esse jogo. Não duvide disso. Obrigado. amigo. Obrigado. Obrigado.